Quando começamos a ter dificuldades com o equilíbrio da existência, entramos no 12º elo, ou seja, começa o sofrimento ligado a isso. Por exemplo, se estamos com insuficiência respiratória, ainda não morremos, mas respiramos mal. Quando o desequilíbrio passa de um ponto, o sistema que produz o equilíbrio se desfaz, se fragmenta. Assim é a morte. Podemos compreender que também passamos por uma experiência de morte quando perdemos um emprego, por exemplo. O trabalhando sustenta nossa identidade profissional, que morre com a perda do emprego. Isso também se verifica nos relacionamentos, em todas as relações: casamento, família, amizades, escola, trabalho, etc. Percebemos movimentos. Tem dias em que tudo está bem, noutros nada está bem. Quando as coisas vão mal, tentamos o reequilíbrio, buscamos uma harmonia com os demais envolvidos no relacionamento. Agora, quando as pessoas não olham umas para as outras e não sustentam o equilíbrio, afastam-se rapidamente. As relações necessitam de cuidados. Elas têm dias melhores, dias piores, dias em que estão em coma, mas depois, milagrosamente, recuperam-se. Às vezes morrem e ressuscitam. Nossas relações operam desse modo. Se tentamos sustentar o insustentável, entramos em agonia. Temos uma sensação de grande desgaste. Vemos pessoas que na hora da morte relutam e sofrem muito. Vemos outras que não lutam nos momentos finais e com isso têm uma morte mais tranquila. Lutar é o 11º elo e quando estamos no 11º, é certo que virá o 12º. Por isso é certo que cada um de nós irá morrer. Estamos todos com o 12º elo garantido. Guru Rinpoche, o mestre que levou o budismo para o Tibete, ensinou que o 12º elo é um bardo. Essa palavra é muito importante, pois significa experiência construída, não verdadeira. Não é uma realidade sólida, mas uma experiência de. Bardo equivale a dizer, isso é vazio. Isso também é impermanente. Por que a morte é um bardo? Porque é uma experiência de morte. Está na dependência da tentativa de sustentação. Quando estamos condicionados a sustentar, inevitavelmente vamos encontrar a dissolução, a morte. Vamos supor que estejamos perto da demissão ou de uma derrota. Isso também é um bardo, pois seguimos vivos. Há uma natureza ilimitada que segue intacta. A experiência de morte é isso. Criamos algo. E ao passar pela experiência da dissolução da artificialidade que construímos e sustentamos, temos a sensação de morte. A experiência de abandono pelo namorado, por exemplo, é uma experiência de morte. Mas depois de um período muito longo de sofrimento, o impossível acontece. E a pessoa encontra outro ser maravilhoso. E então entende por que o anterior tinha mesmo que ter ido embora. Isso é uma experiência cíclica, um bardo. Nossa respiração é uma experiência cíclica, bem como todas as demais coisas que movemos, os pensamentos, nossas energias, fome, frio, etc., nossas conexões, nossas identidades. Não chore porque a novela vai terminar. A central de produção está intacta. A central de produção é o aspecto mais profundo de nós mesmos. Quando olhamos profundamente, podemos perguntar: mas e a morte? A resposta é: a central de produção está intacta, não se preocupe. Ou seja, existe um processo luminoso que vamos chamar de presença, que se mantém incessante. No momento da morte, temos duas aspirações kármicas. Nunca reencontrar as condições negativas que tivemos de passar em vida e nos fixarmos de maneira lúcida, nítida e decidida nos aspectos positivos. Com essas duas aspirações, entramos no sonho do bardo. Estávamos no sonho do bardo da vida e agora estamos no sonho do bardo da morte.
Nossa mente vagueia de volta a uma circunstância onde a materialidade não estabiliza os estados mentais. É como o sonho à noite, nossa mente vagueia sem estabilidade. Mas temos duas aspirações, uma de rejeição e outra de aproximação. Com base nisso, definimos o próximo renascimento. Após a morte, saltamos diretamente para Namarupa, porque essas duas aspirações representam a estrutura de avidya, sanskara e vijnana, que se preservam. Desejamos estabilizar as estruturas que nos garantam a felicidade e o afastamento do sofrimento. Assim, saltamos para um dos 6 reinos que seja visto como a melhor solução e reiniciamos a roda da vida. Tudo se repete. Mesmo em um jogo de xadrez, podemos chegar ao 12º elo, que é quando não há mais solução para o nosso rei. Checkmate. Temos a clareza de que o rei está derrotado. E temos emoções, pois na verdade somos nós que estamos sendo derrotados. Temos uma noção de dissolução, de fim. Nos Jogos Olímpicos também vemos isso. Quando um atleta é derrotado, a Olimpíada para ele acaba e a pessoa tem um pouco a sensação de morte. Ainda assim, o budismo ensina que o 12º elo não é verdadeiro, ou seja, a morte não é verdadeira. Esse é um bom início, não é? Na verdade, a morte é uma experiência. Por isso, vamos começar por esse ponto, reconhecendo que temos experiências como expressões de nossa natural, incessante e luminosa liberdade.